É isso aí, galera. Tome a sua cruz e siga Jesus. Boa noite. Vamos chegando aqui para mais uma live. Vamos continuar aí esse desafio. Estamos chegando na Páscoa. Que bênção. Boa noite, boa noite. Glória a Deus, né? Chegando a galera aí. Os parentes chegando primeiro, que bênção. Pastor Tiago chegando já, pontualmente. Isso aí, galera chegando. Bom, pessoal, estamos começando, né, mais uma live, nosso desafio. Tome a sua cruz, né, desses 21 dias. Né, e tem sido dias muito especiais. Estamos aí tomando a nossa cruz. Hoje nós começamos iniciativas que a gente planejou durante esses 21 dias, iniciativas evangelísticas, né, tanto aqui na nossa cidade, em outras cidades, está acontecendo essas iniciativas evangelísticas, tocando no coração de muita gente, abençoando a vida de muita gente. Isso tem sido uma bênção. Já estamos vendo testemunhos, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, pessoas sendo tocadas pela Palavra de Deus, né, e com certeza, né, vidas serão salvas, vidas serão transformadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Estou recebendo aqui o pastor Tiago David e eu já vou chamar ele na sequência. Ele é um outro pastor também que a gente não tem contato, a gente ainda não tem contato com ele. E eu conectei com ele, busquei fazer amizade, conversar com ele, né, pela internet, conheço ele pela internet. Um homem sério, um homem consagrado a Deus. Pastoreia, faz parte de uma equipe de pastores, da igreja da cidade em São José dos Campos, um homem abençoado por Deus. E aí a gente vai expandindo também nossa visão do reino de Deus. Que bênção, poder realmente expandir a nossa visão do reino de Deus. E nós vamos receber ele na sequência. Eu já vou convidar ele para estar com a gente e ele vai se apresentar aí devidamente, tá bom? Vamos começar com uma oração. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Vamos pedir a bênção do Senhor, sobre esse tempo de ministração, que o Senhor venha realmente falar ao nosso coração. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está, Senhor Deus, com a gente nesse tempo. Cada pessoa que está fazendo parte desse desafio. Senhor, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dessas pessoas, dessas vidas preciosas. Que a presença do Senhor venha sobre eles. Senhor Deus, que essa noite nós sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Tocados pelo Teu amor, Pai. Cheios, Senhor Deus, da Tua presença, da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, vou chamar aqui já. Boa noite, então, para a galera que está chegando. Pastor Tiago David. E para estar com a gente. Boa noite, família. Tome a sua cruz, hein? E aí, Pastor Tiago, tudo certo? Olá, meu Deixa eu me amigo, ajeitar tudo aqui. bem? E contigo aí, tudo bem? Tudo certo, cara. Tava agora mesmo escutando uma música sua aqui. Tá lá no seu Instagram. Não gravei o nome dela. Mas uma música bonita, você tocando no violão, Você tá vi na descrição assim, as músicas prediletas que fluem do meu coração. Que Deus te abençoe, viu, Pastor Tiago? Amém. Obrigado pelo convite, estar aqui. Quero saudar já os que estão conectados com a gente. Que Deus abençoe a todos que já estão juntos por aí. E dizer que é um prazer estar conectado junto aqui, meu amigo. Olha, eu sei que essas amizades são virtuais, Passou bastante gente por aqui esses dias, nesse desafio. E nós também conectamos recente aí, estamos trocando ideia recente. Mas para mim é uma grande alegria poder recebê-lo, poder estar contigo, poder fazer amizade, poder conhecer, mais um homem aí de Deus, da nossa nação. E esse tem sido o objetivo também desse desafio, abrir realmente conectar com mais pessoas, levar as pessoas a ampliar. Só para ter uma noção, recebemos aqui esses dias várias pessoas, Você recebeu alguns convites aí, você estava nos últimos seguidores aqui, sempre chegava um convitinho para você das lives. E veio pastor luterano, veio bispo anglicano, veio
galera pentecostal, veio da galera da igreja em célula, veio galera de comunidade, né? Ontem estava com o Isaías Fernandes, da Batista da Lagoinha, lá do Legacy, e uma galera diferente, assim, várias pessoas diferentes, e eu tenho recebido bastante mensagem, assim, dizendo desse crescimento realmente em ampliar a visão do reino, né? Em ampliar realmente a visão do que está acontecendo agora. E o que eu estou percebendo, Tiago, é que uma coisa está completando a outra, né? O Espírito Santo vai conduzindo, né? O ensinamento, a palavra, assim. Então, uma grande alegria receber você aqui, tá bom? Muito bom. Bom, então vou me Vou pedir para apresentar você se aqui. apresentar, Tiago, devidamente para a galera aí. Pode deixar. Sou Thiago Davi, para quem não me conhece. Eu sou filho de pastor, né? Na verdade, desde os meus bisavós já vem de uma geração de pastores, meus bisavós, meus avós, meus pais. Então já cresci dentro de um ambiente da igreja. Comecei a estudar teologia muito cedo, comecei a ler a Bíblia muito cedo também. Meus pais, eles vieram da Assembleia de Deus, então me formei pelo IBAD quando eu tinha 15 anos de idade. Meu pai teve que assinar para me estudar. Depois fui fazer minha graduação, porque não era reconhecido pelo MEC ainda, a faculdade do IBAD. Uhum. E aí fui fazer minha graduação, fui fazer pós-graduação. Fui consagrado como pastor com 19 anos de idade, enviado para pastorear uma igreja em Uau. Minas Gerais. E não era o ministério do meu pai, era um outro ministério. Recebi um convite para participar de um time pastoral em Minas Gerais. Fui para Minas Gerais, fiquei um ano em Minas Gerais. E aí trabalhei lá com o Instituto de Teologia, que era o ITM da época, que é responsável lá por formar os alunos daquele instituto. E aí voltei para São Paulo. Hoje eu pastorei em São José dos Campos, mas quando eu retornei para a cidade vizinha, que é Caçapava. Fiquei 7 anos na frente de uma igreja local em Caçapava, até que em 2019 eu conectei com o pastor Carlito, que hoje é o meu pastor, meu pai espiritual. E aí recebi um convite de poder participar também do time pastoral na igreja da cidade. Hoje eu sou ministro, estou nessa transição aí, participando das atividades. Eu hoje lidero uma igreja em Suzano, a igreja da cidade de Suzano. E esse é um resumo muito breve assim da história aí de 29 anos. Caraca. Sou casado, sou pai do Theo. Theo tem 4 anos, sou casado há 11 anos, ou seja, faz um tempinho bom já que sou casado. Casei Cara, muito cedo, bastante tempo. fui Quantos consagrado anos? muito cedo, casei muito cedo, casei com Casou com 18. quantos anos? Casei com Ah, cara, 18. toca aqui então. Toca aqui. Casei com 18 também. Isso, tanto eu quanto a Carol, a gente tinha 18 anos na época e a gente está escrevendo uma história linda em Deus. Sou apaixonado pela minha Amém. esposa e por aquilo que Deus tem permitido a gente escrever juntos. Theo é fruto do nosso amor aí desses 11 anos juntos. Mas estou aqui para compartilhar uma palavra. Creio que a galera que está aqui conectado também está sedento por ouvir uma palavra. Eu vi alguns amigos presentes Aham. aí também. Que Deus abençoe. Que E aí, como, bênção. como é que a gente faz aqui, amigo? Me direciona aí. Posso Viu? começar Vamos fazer o aqui? Como é que é? seguinte. Vamos fazer o seguinte. A galera que está aqui, ó. Eu sei, tenho certeza que você vai lembrar de algumas pessoas, né? Tem pessoas que estão na sua lista aí, na hora que você clicar nesse aviãozinho. Dispara aí pelo menos uns 15, 20, 30 convites, né? Enquanto o Thiago, né, começa a ministrar. O Thiago vai ter um tempo agora, né, para compartilhar aquilo que está no coração dele. E na sequência a gente vai ter um bate-papo também, diante daquilo que ele ministrou. Bora lá, Thiago, fica à vontade, cara. Pode começar, pode ficar à vontade. Eu Também estou percebo que a clicando gente no está. aviãozinho aqui. Bom demais. Eu percebo que a gente está num misto hoje de muitas ênfases. A gente tem a Páscoa, que é o assunto envolvente hoje. A gente tem também esse desafio que é o Tome a Sua Cruz. E eu estava refletindo com o Aham. contexto de Mateus, capítulo 16, e eu queria trazer ele para a nossa reflexão hoje. E Mateus capítulo 16, verso 16, vai ser base para a gente refletir e pensar um pouco aqui. A Bíblia diz assim: Simão respondeu, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus,
e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Há uma coisa muito interessante aqui, a primeira terminologia utilizada por Mateus para descrever a fala de Uhum. Simão é mostrando uma resposta. Jesus está trazendo para eles um questionamento, e o questionamento de Jesus é dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eu acho interessante porque a primeira resposta vem de alguém que não andava com Jesus. Então eles estão Aham. trazendo informação dizendo: olha, lá eles dizem que você é um profeta, dizem que você é como os profetas maiores, por exemplo, Jeremias, alguns dizem que você é como um dos profetas maiores que já perpassaram por Israel. E aí Jesus muda a ótica para dizer: tudo bem, e agora vocês se caminham comigo, que já repartem das revelações que eu trago para o coração de vocês. Eu queria saber qual é a ótica que vocês possuem para a realidade de quem Cristo é para nós vai fazer toda a diferença durante a nossa caminhada. Entender Jesus para o Uhum. nosso coração faz toda a diferença. Quando o Simão responde, ele responde usando um termo grego chamado, ele vai chamar Jesus de o Cristo, ou seja, Christos, que significa ungido. E eu sei que a maioria das vezes a gente tem dificuldade por assimilar a palavra unção. O que é unção hoje em dia? Fica meio vago, é meio distante perceber o que é unção. A maioria das vezes as pessoas falam assim: olha, fulano tem unção. Por quê? Porque quando ele cantou, Uhum. eu arrepiei aqui, ó. Olha, ciclano prega com unção. Por quê? Porque quando ele prega, eu sinto assim alguma coisa, assim, como se a unção fosse estritamente algo para ser apenas sentido como um arrepio, um calor que vem dentro do peito. Só que não é essa dimensão que Pedro está trazendo, como nós entendemos unção. Quando Pedro está dizendo: tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és alguém capacitado para cumprir o propósito. Por quê? O que é a unção? Uhum. A unção é a capacitação para cumprir um propósito. Eu gosto muito de trazer essa delimitação para a palavra unção, porque isso, para mim, identifica uma série de outras coisas. Ou seja, quando eu entendo que a unção é a capacitação para cumprir um propósito, eu entendo que é mais do que derramar o óleo na cabeça de alguém. Eu entendo que é mais do que um arrepio. Eu entendo que é mais do que um calor que sobe no nosso peito e que invade o nosso coração. Uhum. Então, o que é a unção e para que ela serve? A unção ela vem para capacitar alguém no objetivo que esse alguém cumpra um propósito. Então, quando nós falamos sobre a cruz de Cristo, sobre a missão de Jesus e sobre o propósito estabelecido, isso ganha base sobre a revelação que Simão recebeu. Ou seja, Simão está dizendo: eu creio e acredito que você é alguém capacitado para cumprir um propósito. E qual é o propósito que Cristo veio estabelecer e cumprir? Ele vai continuar dizendo: tu és o Cristo, o Filho. Eu acho isso muito importante e interessante para a gente refletir hoje aqui. Uma vez que a gente entende que Jesus veio como Filho de Deus, e a manifestação de Jesus, segundo a ótica de Pedro, é dizer: você é o Filho de Deus, você é o Filho do Deus vivo, me faz pensar numa verdade muito poderosa para os nossos corações. Aqui, de fato, Jesus veio ser para nós o modelo de um filho, ou da filiação que Deus espera e que Deus deseja. Jesus veio para Uhum. reestabelecer o contato dos filhos. Eu acho muito interessante falar isso. Se o problema fosse paternidade, o pai viria. O problema não é a paternidade continua intacta, continua santa. O problema é a filiação, porque os filhos foram afetados pelo pecado no jardim. Houve uma ruptura. A Bíblia diz em Gênesis 3: e o meu espírito não estará para sempre com o homem. Ou seja, Isaías escreve que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, no jardim, o projeto que era de relacionamento, e eu pergunto qual era a religião de Adão no jardim. Adão era protestante, Adão era católico, Adão era ortodoxo, Adão era batista, era metodista. Qual era a religião de Adão? Adão não tinha religião. A religião de Adão no jardim era relacionamento.
A religião estabelecida por Deus diante da realidade do jardim era um relacionamento, mas o relacionamento foi cortado mediante o pecado. E aí Jesus vem para cumprir um propósito. Qual propósito? Regenerar a ligação entre os filhos e o pai. É reestabelecer o contato, é reestabelecer a ponte. O tomar a cruz, para mim, é fazer menção ao propósito que a partir de Jesus nós recebemos como filhos. É por isso que a dimensão do que Pedro estabelece é tão poderosa que Jesus diz para ele assim: você é feliz, Simão. Você é feliz. A revelação que Simão recebe é tão poderosa que a resposta de Jesus é dizendo: você é feliz. Por quê? Porque não foi carne ou sangue que te revelou isso. E qual foi a revelação? Tu és o Cristo, ou seja, você foi capacitado para cumprir um propósito. Qual propósito? Ser o primogênito, ser aquele que regenera todas as coisas, aquele que faz ligação novamente, aquele que estabelece os vínculos, aquele que faz o elo ser ligado mais uma vez, aquele que faz a ponte ser reconectada. E qual ponte? Dos filhos com o Pai. É por isso que Mateus 6, Jesus está dizendo, gente, eu vim reestabelecer o relacionamento. E qual relacionamento? Eu quero deixar o padrão. Quando vocês forem orar, não chamem Deus de Yahvé, não chamem Deus de Jeová. Jeová, Senhor, e Yahvé é o soberano. Vocês têm uma ligação muito mais próxima a partir de hoje para ser reestabelecida como apenas um Deus que manifesta uma nuvem. E isso era o tudo para a antiga aliança. Quando a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus invadia a tenda, a Bíblia diz que Josué ficava na porta. E Moisés estava experimentando o tudo para aquele contexto. Era o máximo de proximidade que um homem poderia ter de Deus e da divindade. Era uma nuvem que descia do céu, representando uma glória que envolvia o ambiente e que fazia os homens terem um vislumbre do que era o relacionamento no jardim. Quando Deus descia todas as tardes, quando Deus vinha para o culto, eu gosto muito de dizer isso, nós vamos para o culto hoje, mas no jardim era Deus quem vinha para o culto. E uma das percepções que eu tenho, quando eu fazia, eu lembro muito bem, quando eu fazia faculdade, no meu tempo de faculdade, eu saía da minha cidade, ia para outra cidade, era cerca de 45 quilômetros, e eu saía por volta de 5h10 da tarde da minha casa, e eu cruzava a Via Dutra aqui para a região de Caçapava, aqui São José dos Campos, o Vale do Paraíba. Então, a Marginal Dutra era o meu trajeto até a cidade que eu estudava. E aí eu me recordo de várias vezes eu ficar assim, encantado, vislumbrado com a coloração do céu, a tonalidade que o céu possui na viração do dia. É por volta ali das 5h40, por volta ali da casa das 5:50. Não existe um momento mais lindo do céu do que na viração do dia. E aí eu gosto de refletir, isso aqui é uma percepção que eu possuo, que quando nós vamos para o culto hoje, a gente faz questão de colocar a melhor roupa. Tem até aquela expressão dizendo, isso aqui é a roupa de culto, porque é a sua melhor roupa. Roupa de ir na igreja. É roupa de ir na igreja. Ou seja, você quer se vestir bem, você quer se portar bem. E a minha percepção é como se toda a natureza se preparasse para o encontro que aconteceria no jardim na viração do dia. Então o céu muda de cor, há uma coloração sempre muito nova e sempre muito linda, como se houvesse uma preparação de todo um contexto, de todo um ambiente para o encontro do homem no jardim. É como se o céu vestisse a sua melhor roupa para dizer, está na hora do culto. Mas depois do pecado, o culto nunca mais aconteceu. Depois do pecado, Deus nunca mais veio encontrar com o homem. Depois do pecado, toda a viração do dia era massacrante para Adão, porque Adão via o sol baixando, mas tinha certeza, Deus já não vai vir mais. Não haverá mais o contato próximo. E o que eu acho mais interessante é que diante de toda a antiga aliança, Deus sempre está tentando reconectar pelo menos parte do que ele tinha de relacionamento com o homem. O tabernáculo é uma expressão disso. O tabernáculo é uma divisão onde, dentro do Santíssimo, uma vez por ano, pelo menos o sumo sacerdote entraria para ter um contato com a glória, para ter um contato com a presença, para ter um contato com a tipologia da presença que era a Arca da Aliança. Uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote, ele entrava e havia muito medo no coração dele. Por quê?
Embora expressasse a gratidão, ele tinha um cordão na sua cintura, romãs e campas na orla das suas vestes. Enquanto ele se movia, havia barulho para quem estava no santo lugar. Os levitas escutavam para ver se havia vida no Santíssimo. Porque se Deus não perdoasse o pecado do povo, não haveria espaço para o sumo sacerdote voltar para o santo. Ou seja, então ele ficava no Santíssimo para fazer mediação ali, para fazer ali todo um ritual de uma possível reconexão mínima, mas uma possível reconexão com a glória de Deus, com a expressão da glória de Deus, com a manifestação da tipologia da presença de Deus, que é a arca. Então, desde o Gênesis, aonde o contato foi rompido com o homem, Deus está tentando pelo menos um pouco de reconexão. Ele chama Abraão, ele tenta separar um povo, ele faz promessas a esse homem, ele tenta montar modelos de tipologia que representassem o projeto final. Ou seja, há um cordeiro preparado por Moisés que vai cobrir o altar e o propiciatório, onde o sangue do animal vai ser vertido no lugar do sangue daquelas pessoas. Ou seja, é um cordeiro substituto. A gente está falando sobre Páscoa hoje, então, nesses dias, então é muito importante a gente ter essa ideia. Há uma expressão linda de Deus no Antigo Testamento, quando a figura do cordeiro é apresentada para Moisés, dizendo: Moisés, apresentem diante de vocês um animal para servir caro, ou seja, substituto. Ele vai derramar sangue em cima do altar, ele vai cobrir o altar. O sangue dele vai cobrir, você vai aspergir o sangue sobre o altar. Você vai aspergir o sangue sobre o propiciatório. Haverá uma aspersão de sangue. Por quê? Porque lá na frente alguém derramaria sangue. Mas lá na frente não seria apenas a tipologia, seria a manifestação da real aliança de Deus com os homens. Olha como a expressão de Pedro ganha força quando ele diz: tu és o Cristo. Ou seja, tu és a referência de toda a profecia bíblica. Tu és o apontamento de todos os profetas. Tu és a esperança de todos os reis que se levantaram. Tu és o desejo da antiga aliança, que apontava um cordeiro que cobria o pecado. Tu és a manifestação da expressão do amor de Deus. Tu és o Cristo, ou seja, capacitado para cumprir o propósito. E qual o propósito? Reestabelecer os filhos de volta à comunhão. Reestabelecer os filhos de volta ao contato com Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, quando durante toda a história Deus está se revelando ao homem, ele já mostra que ele é diferente de todos os outros deuses. Quando ele fala com Abraão em Gênesis 12, Abraão já tinha muitos deuses, Abraão já vem de uma linhagem onde dentro de Ur dos Caldeus todo mundo tinha muitos deuses. Já era comum você ter contato com a divindade. O que não era comum é um Deus falar. O que não era comum é você ouvir a voz de um Deus que quando fala, eu sou o Deus. Eu sou o Deus que te chamo, Abraão, e que estou te separando. Ou seja, a manifestação desse Deus vivo é o que Pedro está dizendo. É o que Isaías diz. Ele não é um Deus que tem olhos e não vê, que tem ouvidos tampados para que não possa ouvir, que tem mãos encolhidas para que não possa tocar. Ele olha, ele vê, ele toca, ele manifesta. E Pedro está dizendo isso para nós, que o contato com a divindade, ou seja, com Deus vivo, vai ser restabelecido através de um filho que vai representar os filhos, que vai reconectar os filhos. E talvez para mim a manifestação desse amor é um grito que acontece quando Jesus morre. E o texto tem que relatar dizendo: e o véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, é como se o próprio Deus estivesse rasgando o véu, por isso o véu foi rasgado de alto a baixo. É como a expressão de Deus dizendo: agora os filhos podem ser restabelecidos à aliança. Agora não é mais o Santíssimo e uma vez por ano e só o sumo sacerdote. Agora os filhos são reestabelecidos para um propósito de relacionamento. Agora vocês podem entrar. E aí a expressão do autor de Hebreus para mim é linda quando ele diz: portanto, meus irmãos, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, o lugar onde recebemos perdão, comunhão e graça sobre as nossas vidas. Ou seja, agora nós não nos achegamos com medo, como o sumo sacerdote se achegava. Agora já não há temor no nosso coração, como tinha no coração do sumo sacerdote, pelo contrário. O escritor de Hebreus diz: portanto, acheguemo-nos confiadamente. Ou seja, já não há mais temor para nos achegar a Deus.
o trono da graça agora foi aberto mediante um caminho proposto por o Cristo, aquele que foi capacitado para religar os filhos diante de uma comunhão com o Pai. Então, essa expressão de Pedro causa um impacto dentro do meu coração. Que hoje nós temos um acesso a Deus conquistado por Jesus e nós precisamos hoje entender o tamanho do privilégio conquistado por Jesus por nós. O tomar a cruz, o cumprir propósitos mediante o propósito que Jesus designou, ganha espaço e sentido para a nossa análise mediante essa expressão. Porque se Jesus não fosse capacitado e cumprisse o propósito de religar os filhos à comunhão de um Deus vivo, de religar os filhos, de restabelecer a comunhão, não haveria cruz para nós, não haveria esperança para nós, não haveria propósitos para a nossa existência, não haveria sentido para a nossa existência. Se antes disso, Cristo não tivesse aberto o caminho, se Cristo não tivesse religado os filhos, se Cristo não tivesse com o seu sangue restabelecido todas as coisas. E é por isso que eu entendo quando a Bíblia diz, a expressão do texto para mim, fica clara ao perceber que Cristo, sendo aquele capacitado para cumprir o propósito, e ele como filho vai ligar a geração dos filhos ao Pai, que hoje nós temos um propósito mediante o propósito da cruz. Ou seja, foi através do propósito que Cristo estabeleceu que nós ganhamos um propósito para nós hoje. Porque Cristo cumpriu o propósito, nós somos encarregados também de um propósito. E não só somos encarregados de um propósito, mas foi confiado a nós um presente. Foi confiado a nós uma oportunidade. Foi confiado a nós um privilégio. Nós temos um privilégio. A Bíblia deixa clara para nós, 1 Coríntios 3,16, Paulo escreve dizendo: porque não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se é que sois casa de Deus, porque se sois casa de Deus, sois morada do Altíssimo. Olha, na antiga aliança, o máximo que a pessoa conseguia alcançar era o que Moisés viveu. Era a experiência da glória que não enchia o coração, tomava somente a tenda. A glória se aproximando era o máximo, naquela nuvem era o máximo. E agora nós temos um privilégio tão grande, que Moisés daria tudo para ter e não viveu. Que Davi, que Isaías, Jeremias, todos os profetas maiores, os profetas menores, todos os reis antigos, todos os homens, os sacerdotes, Melquisedeque, todos eles se encaixam dentro de uma expectativa de que um dia viria um para resgatar a humanidade, cumprindo a promessa de Gênesis. Que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, da semente da mulher haveria a restauração estabelecida. E hoje nós temos esse privilégio. Os irmãos que estão conectados com a gente hoje, eu quero que você entenda, nós temos um privilégio do que Paulo escreve. Portanto, meus irmãos, temos esse tesouro num vaso de barro, para que a excelência da glória não seja nossa. Ou seja, nós temos o privilégio de portar a presença de Deus dentro. Vós sois tabernáculo de Deus, vós sois morada do Altíssimo. Ou seja, Deus não optou por morar em casas feitas por mãos de homens. Davi tinha essa expectativa, dizer: Deus, eu moro num palácio, eu moro em uma casa tão luxuosa, e o Senhor está morando numa tenda no meu quintal. Eu vou fazer uma casa preciosa para o Senhor, da mais linda que eu puder, um projeto maravilhoso, magnífico. E Deus disse: Davi, você não entende, e talvez não consiga entender agora, mas o meu desejo nunca foi habitar em templos feitos pelas suas mãos. O meu desejo é fazer do homem a minha habitação. É a casa que eu construí, que eu quero morar. Mas essa casa ainda não está redimida. Não há uma reconexão ainda, mas lá na frente alguém vai gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Anunciando, Davi, o que você não sabe. Ou talvez o que você não tenha dimensão plena e total. Não tem ainda, só tem as sombras da revelação do que vai acontecer. Mas um dia, na beira do rio, alguém vai gritar. E o grito desse homem vai inaugurar um novo tempo. E o grito desse homem vai ser dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João disse e anunciou para nós: ele não é o Cordeiro de Moisés. Porque o Cordeiro de Moisés só cobre o pecado no altar. O Cordeiro de Moisés só cobria o altar.
O cordeiro de Moisés era apenas uma figura. O cordeiro de Moisés era apenas a sombra de uma revelação. O cordeiro de Moisés era a tipologia de um cordeiro real. E João vai gritar dizendo, está inaugurado um novo tempo. Porque olha aí, vocês podem ver, eis aí, é ele. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, tu és o Cristo capacitado para cumprir o propósito. Qual o propósito? De religar os filhos. Feliz é você, Simão, porque não foi carne ou sangue que revelou isso, mas quem revelou? O Pai. O maior interessado na religação do homem. Aquele que gritou no batismo dizendo, olha, esse aí é o meu filho. E olha a expressão do testemunho do Pai dizendo, a primeira frase que ecoa nos céus no ministério de Jesus é o testemunho do próprio Pai dizendo, filho, é meu filho. Esse aí é meu filho. Por isso Jesus disse, não tem como ser outra pessoa que te revelou isso, Simão. Não tem como ser carne, não tem como ser sangue. Só tem como ser o Pai que revelou isso ao teu coração. E para fechar aqui, para a gente bater um papo, eu gosto mesmo que esse assunto mexe demais com o meu coração. Nossa, tá muito bom, cara. Eu me sinto numa alegria, num privilégio, numa responsabilidade também, num temor tão grande hoje, de tentar conectar o teu coração a essa realidade. Quando nós entendemos isso aqui, explode na nossa mente. Olha que interessante, o grito de Jesus, o grito de Deus no batismo de Jesus é tão violento, é tão forte que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, e Jesus foi pelo Espírito guiado para ser tentado pelo diabo no deserto. Ele sai do batismo e vai para o deserto para ser tentado. E quando chega no deserto, o que o diabo vai fazer com Jesus? É bater em cima da identidade, da filiação, dizendo, se tu és filho, ele não diz, se tu és poderoso, ele não diz, se tu és capacitado para cumprir o propósito, ele diz, se tu és filho, transforma. Porque até o diabo sabe que os filhos têm poder de transformar realidades. Até o diabo sabe que os filhos têm poder de transformar situações. Por isso ele diz, se você é verdadeiramente filho, você tem poder de transformação. Se você é filho, então transforma. E Jesus vai ter que reajustar tudo isso. O diabo é um pregador que pregou Bíblia, mas fora do contexto. Ele tirou o texto isolado. É bíblico, os filhos têm poder de transformação. Mas eu não posso usar um texto fora do contexto. O diabo diz, dá ordem aos anjos. É bíblico, Salmo 91. Mas isolou o texto, tirou do contexto. Jesus tem que reestabelecer o contexto do texto para dizer, mas não tentarás o Senhor vosso Deus. Ou seja, esse é o contexto para o entendimento do texto. Jesus está dando uma aula de hermenêutica para nós no discurso com o diabo, dizendo, não adianta usar a Bíblia, tem que usar o contexto. Quem está pegando isso aí, gente? É isso aí, Thiago. Eu ouvindo você falar aqui, eu estava imaginando, né, a viração do dia. Né? E eu pelo menos tenho o costume de ter um tempo devocional, sempre nos períodos da manhã. E eu olho, né, para o jardim e vejo que o momento devocional de receber a sabedoria ali do Pai, né, que o Pai vinha, que o Senhor vinha até Adão e Eva, era na viração do dia, né, era no pôr do sol. Né? E hoje, quando eu conecto assim com o pôr do sol, posso vislumbrar o pôr do sol, aquele ambiente, né? O sol se pondo, o céu avermelhado, né? Eu posso sentir realmente aquele ambiente que Adão vivia, né? Tão maravilhoso, tão especial. E às vezes o céu está nublado, às vezes, né? O céu está chuvoso. E aí a gente pode até trazer para esse momento, né, em que tantas pessoas têm passado por momentos difíceis, econômicos, financeiros, né, como se fosse um céu nublado. E a impressão é que dá é que não tem o pôr do sol ali. Mas não, né, ele está ali, ele está com a gente. Né, o Senhor todo dia se apresentava a Adão. E ele também vem até nós, ele já veio até nós através do Filho. Daí nós precisamos ter essa consciência, né? Isso é a consciência de um avivamento. O que você acha, Thiago, sobre isso? Faz total sentido. E eu acredito que a Bíblia diz, na verdade, que a natureza, ou seja, as coisas criadas, elas gemem pela manifestação dos filhos.
Ou seja, é quando tudo vai ser restabelecido diante de um propósito maior. É quando, de fato, o religar do homem com Deus vai ser estabelecido plenamente. E isso foi manifesto na cruz. Isso alcança as nossas vidas hoje. E isso demonstra o amor de Deus. Páscoa é o amor de Deus. Jesus morrer na cruz é a manifestação do amor de Deus. E Paulo vai dizer que Deus nos amou tanto e prova esse amor, Cristo morrendo por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, olha a dimensão de um amor como o amor de Deus. Não tem explicação para a dimensão de um amor como esse. Não há como retribuir, não há como pagar, não há como dimensurar, não dá para você localizar a dimensão disso, a não ser se render. Render esse amor. E talvez você que está nos escutando nessa live hoje, você não rendeu teu coração a Jesus, dizendo: Jesus, eu reconheço esse sacrifício. Porque na cruz você assumiu o meu lugar. Na cruz você se fez ali o Tiago, tomou os meus pecados. A cruz que não era sua, o Senhor levou no meu lugar. E por mim ali o Senhor ofereceu sua própria vida. E quem sabe você já fez esse compromisso com Jesus, mas se afastou desse compromisso e está conectado nessa live hoje. Eu creio muito mesmo, que através desse sacrifício na cruz, as nossas vidas ganham sentido hoje, a nossa existência ganha sentido hoje. E só existe uma cruz para a gente carregar, já ligando ao tema da nossa live, tome a sua cruz. Só existe uma cruz para a gente carregar, ou seja, só existe um propósito para a nossa existência, porque Cristo cumpriu um propósito. Qual o propósito? Ele é o ungido. Ele foi alguém capacitado. Para quê? Para religar os filhos à comunhão de um Deus vivo. Por isso eu quero dizer a você que o Deus que nós cremos é vivo. O Deus que nós cremos fala, o Deus que nós cremos toca, o Deus que nós cremos ouve, o Deus que nós cremos não quer só manifestar a glória dele na nuvem, ele não quer só manifestar a glória dele no quarto onde você está, mas ele quer morar dentro de você. Ele quer fazer de você a habitação dele, você será portador de Deus. O que Paulo escreve num vaso de barro, num vaso tão simples, num coração tão simples, mas que dentro do vaso há um precioso tesouro. E qual é o precioso tesouro? O que Jesus diz: eu não vos deixarei só, mas enviarei um outro consolador. Então, você pode estar hoje sofrendo aí, passando por tempos tão difíceis como na pandemia, entenda, há um consolo de Deus para alcançar a sua vida. E há um preço que foi pago para te trazer liberdade, hoje te fazer livre. Tomar a cruz é entender que a partir de Jesus nós recebemos uma missão. Tomar a cruz é entender que a partir da cruz de Cristo nós recebemos um propósito. Porque Cristo tomou a cruz, hoje nós temos um propósito. Porque Cristo cumpriu o propósito dele, hoje nós recebemos um propósito também. E qual o propósito? De nos manifestarmos como filhos de um Deus vivo, de um Deus que fala, de um Deus que toca, de um Deus que ouve. E eu quero liberar você hoje, que está nessa live hoje, para ter experiências ainda maiores do que você já teve com esse Deus vivo. Com esse Deus que fala, com esse Deus que ouve, com esse Deus que toca. Eu não sei onde você está conectado. Eu entendo que hoje pode ter pessoas do Brasil, até fora do Brasil, conectadas com a gente. Uma coisa eu sei, Deus não está limitado a uma localização geográfica. Por isso eu quero ministrar que nesse momento o Espírito de Deus toca a sua vida onde quer que você esteja. Que nesse momento agora você sinta o toque de um Deus vivo. Se é um Deus vivo que nós cremos, se é um Deus vivo que nós pregamos, e se é um Deus vivo que nós servimos, esse Deus vai tocar a sua vida agora, aonde quer que você esteja. Esse Deus começa a tocar teu coração. Se você estava enfermo até hoje, haverá cura aqui nesse lugar, nessa live hoje. Em nome você de Jesus. Sinta hoje o toque de um Deus vivo, tocando você agora onde quer que você esteja, alcançando o teu coração onde quer que você esteja. Você que estava em depressão, você que tinha angústia, você que estava preso numa angústia terrível, numa crise de ansiedade terrível. Eu vou liberar sobre você hoje o que Isaías escreve dizendo: porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para colocar em liberdade os cativos. Eu vou liberar sobre você. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre nós aqui. Nós liberamos você para ser livre da depressão, para ser livre das angústias, da síndrome do pânico, para ser livre do medo, do espírito que aprisiona o coração dos homens, para ser livre de qualquer tipo de ansiedade que tenta cegar tua visão. Nesse tempo em que vive o Brasil e vive o mundo,
O Espírito do Senhor quer te fazer livre. Seja livre agora. Testemunha aí no chat se você hoje recebeu uma cura. Se Amém. você agora começa a procurar no seu corpo e você Nome de percebe que Jesus. foi curado. Se você tinha crises emocionais e percebe que recebeu um toque do Senhor agora. Testemunha aí. Eu creio que o Espírito de Deus está movendo aqui nessa noite. Nós servimos a um Deus vivo. E se é verdade isso. E se é verdade que Ele é um Deus vivo. E se é verdade que a conexão com Jesus, através de Jesus, foi restabelecida com Deus, agora você começa a ser tocado no seu coração. Pessoas que vão, a partir de hoje, refazer sua aliança com Jesus. Pessoas que vão, a partir de hoje, entregar seu coração a Jesus, dizendo: Jesus, eu entendi o tamanho do sacrifício no meu lugar e eu reconheço esse sacrifício. Eu quero aceitar esse sacrifício. Eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador, reconhecendo esse sacrifício por mim. É Páscoa. E a Páscoa é a libertação. A Páscoa é liberdade. A cruz aponta o restabelecer do relacionamento. Então seja livre para viver um novo relacionamento com Deus. Não importa o quão longe você estava. Não importa o quão sujo você se sentia. Não importa o quão distante seu coração se sentia. O Pai está chamando você hoje. E se você é hoje alguém que recebeu um toque de Deus, que foi curado da depressão agora, que quer aceitar a Jesus, que quer reconciliar com Jesus, nós queremos celebrar com você, nós queremos orar por você. Amém. Se você foi tocado hoje, coloca o teu nome aí. Escreve aí o teu nome e diga eu. Só precisa dizer eu. Se você foi curado, diga eu fui curado. Se você foi liberto da depressão, diga eu fui liberto da depressão. E se você quer aceitar a Jesus, diga eu quero fazer uma aliança com Jesus. E nós vamos orar por você. E nós vamos festejar contigo. Porque nós servimos a um Deus vivo. Você vai ter experiências com um Deus vivo. Você não vai ter experiências com um Deus da religião que está morto, que está pendurado numa cruz. Nós servimos a um Deus vivo, porque a expressão é linda em dizer para nós, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Jesus vive e por isso nós celebramos. Jesus vive e por isso nós temos uma cruz para tomar. Jesus vive e por isso a nossa fé não é morta. Jesus vive e por isso nós temos um novo e eterno caminho aberto por Jesus para nos achegar confiadamente. Amém, pastor? Amém. Enquanto você orava, Tiago, me veio à mente assim um vaso quebrado. Um vaso quebrado. Você falou, nós somos um vaso, me veio à mente um vaso quebrado, né? E o vaso quebrado, ele precisa descer até o oleiro, para o oleiro consertar. O oleiro não despreza o vaso quebrado, ele não joga fora. Pelo contrário, ele quer restaurar o vaso quebrado, para que possa guardar esse tesouro maior do que ele mesmo. E hoje há muitas pessoas, que, como você disse, desconectadas do Pai. Há muitas pessoas que estão quebradas, né, que estão como um vaso quebrado, precisam dessa restauração. E nós queremos declarar sobre essas vidas hoje. E também, se você conhece pessoas que estão como um vaso quebrado, né, não taque uma pedra nela, leve ela até o oleiro. Leve ela até o oleiro para que ela possa ser restaurada pelo Senhor, tocada pelo Espírito Santo, né? E possa ficar zero de novo, zero bala de novo, né? E possa guardar esse tesouro. Né? Eu acho que esse tempo de Páscoa, né? Eu sei que aí a Igreja da Cidade sempre faz uma festa bonita, né? Tem um teatro muito grande, não sei se vai acontecer esse ano, né? É bem conhecido, né? Esse teatro aí na Igreja da Cidade. É um tempo de celebração, é um tempo de realmente de aproximar pessoas de Jesus. É um tempo realmente de carregar a nossa cruz. E a nossa cruz, ela não é uma pessoa. A nossa cruz não é a sogra. A nossa cruz não é mais pesada do que a gente vai aguentar. A nossa cruz, na verdade, é um grande privilégio, porque ela nos torna discípulos de Jesus. Se quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a responsabilidade, é um privilégio. Eu sou um profético aqui. E hoje liberar uma palavra, me vem ao coração pessoas que estão sofrendo de insônia por esses dias. Pessoas que não conseguem dormir, têm vivido uma angústia profunda no coração. O Espírito do Senhor fala ao meu coração que hoje está conectado aqui pessoas que estão extremamente amedrontadas com a situação que vivem, aprisionadas no seu coração. E eu sinto de Deus hoje de liberar você de todas as prisões da sua mente, do seu coração.
não haverá espaço mais no seu coração para ser governado pelo medo. Amém. Por isso, hoje você vai ter paz para dormir e para descansar, porque o Espírito do Senhor te faz Amém. livre Nós hoje. declaramos isso. Eu sinto cadeias sendo quebradas nesse momento, eu sinto prisões sendo Amém, em nome quebradas de Jesus. nesse momento. Eu sinto pessoas hoje Amém. sendo movidas pelo Espírito de Deus a se ver livre de todo tipo de temor, de todo tipo de medo que paralisa, que assola Amém. e que aprisiona os corações. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então tome uma decisão hoje de se desfazer dos fardos da ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Receba essa verdade para o teu coração hoje, Amém. meu irmão. Receba essa verdade para o teu coração hoje. Receba isso no teu coração e entenda que hoje Deus está te dando uma oportunidade de desfazer dos fardos para se apegar a uma convicção de que Deus está cuidando. Deus nunca deixou de cuidar. Por pior que sejam os cenários, por mais difíceis que sejam os cenários, você vai ter paz para entender que Deus continua cuidando. E você pode se desfazer dos fardos da ansiedade, do medo, da preocupação. Eu sinto pessoas que hoje vão ser livres. O Espírito de Deus me fala ao coração que hoje está trazendo liberdade a pessoas que até agora entraram nessa live ainda com o coração muito aprisionado pelo medo, aprisionado pelo temor e aprisionado pela ansiedade. E você vai testemunhar que Jesus vive e que você hoje Amém. é uma pessoa livre de todo tipo de temor, de todo tipo de medo. Amém. Amém. Deus de oportunidades, né? Portas têm se aberto, né? E eu tenho declarado essas oportunidades que estão diante de nós. Você contou tua história, Thiago. E, cara, 15 anos, já, né, servindo o Senhor, crescendo, uma fome de Deus, suas experiências pastorais, casou cedo, formou tua família. Né? Eu vejo assim, abriu uma oportunidade, né? Abriu uma oportunidade e você entrou nessa oportunidade, essa porta que o Senhor abriu. E é por isso que o Senhor tem te usado. Quantos anos você está, Thiago? 29, amigo. Quantos anos você está? 29, cara. Nossa, um neném ainda, né? 29 anos, que bênção, cara. Você tem uma carreira pela frente, né? Você tem uma corrida pela frente, que você não vai olhar para trás, almejando realmente a coroa, né, da vida eterna, sendo usado pelo Senhor, né, nesse mover de Deus. Né? E eu não sei se você, quando você estava orando aqui, me veio no coração, né? Eu não sei se você sabe o significado dos seus nomes. Você tem 2 nomes muito fortes, né? Você sabe o significado do seu nome ou não? Sei sim, mas por favor, diga de novo aí. O que significa o Tiago? Eu não me lembro. Eu não me lembro o significado. O primeiro nome para mim é uma tipologia muito forte. Meus pais escolheram o nome por ser um dos discípulos que caminhou ali com Jesus e desenvolveu ali perto de Jesus. É uma expressão bíblica, só que a tradução do nome me fez refletir muitos anos, porque a tradução de Tiago é igual a Jacó. E aí dá outra live só para a gente falar do que isso significa para mim, o fato de ser igual a Jacó para mim. Dá uma outra live só da gente conversar sobre isso. Porque Jacó teve uma experiência com Deus que eu, refletindo comigo, me fez perceber muita coisa na minha vida. Eu acho que aí eu vou começar a abrir um pouquinho aqui, e não vamos ter muito tempo, mas só para contar rapidamente. Eu, desde criança, sabia o que eu queria ser. Desde criança, eu já tive muito clara, Fernando, o que eu queria ser. Então, eu tive claro que eu queria ser pregador do evangelho, desde criança. Eu nunca quis ser pastor. Ser pastor é um chamado de Deus para mim, que eu entendi isso um pouco depois, lá com 18 para 19 anos, mas pregador eu sempre quis ser, tanto que eu completo 15 anos de ministério de pregação e 10 anos de ministério pastoral agora nesse ano. Então eu já prego desde muito cedo, desenvolvi desde muito cedo e recebi muitas promessas de Deus. Olha o Thiago Abre, meu amigo aí, Deus abençoe, Thiagão, meu xará aí também. Ou seja, então essa expressão ser igual Jacó para mim, ser igual Jacó para mim faz muito sentido quando eu começo a refletir algumas coisas na minha vida. Eu fui alcançado por promessas de Deus desde os meus antepassados. Meu bisavô viveu um relacionamento com Deus, deixou um legado para o meu avô, para o meu pai, e isso alcançou minha vida também, assim como Jacó. Mas assim como Jacó também eu precisei ter a minha experiência com Deus, desenvolver os meus relacionamentos com Deus.
Ou seja, chegou um momento da minha vida que eu realmente entendi que a experiência dos meus bisavós foram maravilhosas, mas não me sustentariam nas próximas estações. Eu precisei viver os meus relacionamentos com Deus. Aí virou essa chave para mim. De da mesma forma que Deus se encontrou com Jacó, fazendo dele Israel, a partir do meu contato com Deus, a minha história foi restabelecida por experiências que já não eram mais dos meus bisavós, dos meus avós e dos meus pais. Agora são experiências que eu comecei a desenvolver com Deus, isso desde muito cedo. Então, o nome Tiago diz muito isso para mim. O fato de ser igual a Jacó, ou seja, alguém que recebeu uma herança dos seus avós e dos seus pais, mas que precisou ter o seu próprio contato com Deus, as suas próprias experiências com Deus, para desenvolver o seu ministério, o seu chamado. E aí começo a desenvolver meu ministério muito cedo, né? Então, assim, começo a escrever músicas muito cedo também. Você viu lá algumas canções, são minhas aquelas canções que estão na minha página. Eu tenho muitas outras músicas, muitas outras canções. Então, meu ministério se desenvolve muito disso. Eu acho que Davi, o nome Davi se encaixa também na realidade da minha vida, porque eu desenvolvo canções e me sinto um guerreiro preparado para usar bem a palavra da verdade, como Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te como obreiro que maneja, e a expressão manejar é uma expressão de guerra, como alguém que está preparado, manejando a espada mesmo e sabendo utilizar os armamentos de guerra. Por isso a expressão de Paulo não é aquele que usa bem a palavra da verdade, mas aquele que maneja. É um fato mesmo que a palavra é como uma espada de 2 fios que penetra a divisão da alma e do espírito, junta as medulas, intenções e o coração. Então eu vejo Davi um guerreiro, mas um homem que se movia também nos versos, na poesia. Então eu me sinto muito dentro desse desafio. A minha vida ela se baseia em pregação, ensino e música. É o que eu tenho desenvolvido até aqui. Então acho que você falando dos nomes faz para mim sentido dentro dessas 2 dimensões. Tanto Tiago nessa experiência, quanto Davi em outra experiência. E o mover profético de Deus na sua vida, Tiago, tem tudo a ver com o seu nome. É isso que o Espírito Santo me falava. Que o mover profético de Deus na sua vida, do Pai na sua vida, tem tudo a ver com o seu nome. E eu tinha certeza que você tinha clareza do seu nome. Você tinha clareza do que Deus já falou para você sobre o seu nome. Sinto a graça de Deus em lembrar você disso. Essa é uma âncora na sua vida, né? Essas promessas sobre o seu nome, esse entendimento sobre o seu nome, é como uma âncora na sua vida que vai te manter firme no lugar, mesmo nos dias de tempestades fortes, né? Mesmo quando o mar tá revolto, né? Você vai conseguir se manter firme e constante em nome de Jesus. E aí tá, né? Apareceu o Tiago ali, amigo seu. Tiago, pega essa palavra para você também. Né, apareceu Vidas Preciosas aqui, ó, tem essa moça aqui, Tiago, Amanda Bongiorno. Essa moça aqui eu nunca mais vi ela pessoalmente, né, mas ela era uma criança quando eu me converti e eu ficava pro lado de fora da igreja. A Márcia tá aí, vai lembrar, a Márcia dava aula pra ela, era uma criancinha tipo a minha menina. Eu acho que ela devia ter na época ali, minha menina já é mais velha, mas devia ter uns 5, 6, 7 anos no máximo. E eu não entrava na igreja, eu ia buscar a Márcia, que era minha namorada, ficava pro lado de fora, eu tinha raiva de crente, eu não gostava, ficava pro lado de lá da rua. E aí todo mundo que vinha falar comigo, eu tratava mal, tipo assim, as pessoas já nem vinham falar comigo, sabia que eu ficava lá e era ignorante. Mas ela era uma criancinha e quando ela chegava, né, eu não tinha coragem de maltratar uma criança. E ela chegava assim e falava assim, por que você não entra na igreja? E ela chegava falando comigo, né? Sobre a Amanda, eu tenho certeza que Deus eu quero liberar essa palavra sobre a vida dela. Nunca mais vi ela pessoalmente. Mas, Amanda, Deus tem um chamado lindo na sua vida, de atrair pessoas improváveis para o reino de Deus, para levantar profetas para essa nação. Queria lembrar você disso. Há algo guardado no seu coração, né? A sua maior dificuldade, a sua maior dor, seus maiores medos escondem o seu maior propósito. Só tão oculto, você tem que trazer a luz, né? A luz através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu amigo. Que Deus possa te usar cada vez mais, Thiago. Cara, que alegria poder te conhecer, viu? Amém. Uma hora eu vou te trazer aqui para a roça para você sujar o pé de terra vermelha, né? Sujar o pé de terra vermelha, encardir o tênis branco. Você tem aqueles tênis com a borda branca ou não?
Tenho. Encardia o tênis, não limpa mais, não tem jeito. Cara, satisfação muito Tiozão, grande, né? Poder eu queria te muito fazer um conhecer pedido mesmo para a de todo galera o que está coração. até agora com a gente, ó, 10h55. Então são pessoas muito preciosas. Eu queria que a gente espalhasse uma mensagem hoje nas redes sociais. Jesus vive. Então dá um print da tela aqui, marca o pastor Fernando, me marca também, coloca a mensagem Jesus Aham. vive. E a gente faz aqui um movimento grande nas redes sociais, realmente demonstrando que Jesus está vivo, nós podemos celebrar o propósito que ele estabeleceu. A cruz está vazia, Jesus está vivo, e essa é a nossa maior alegria, nosso maior motivo de festejar. Servimos a um Deus vivo, Amém. por isso Pedro escreve: Tu és o Cristo, filho de um Deus vivo, e nós servimos a esse Deus vivo. Jesus vive, nós podemos celebrar isso hoje. Então, o pedido para a gente encerrar essa noite aqui tão especial é dar um print dessa tela aqui nossa, marca Vamos a lá, gente bora. lá, escreve lá uma mensagem para a tua rede social dizendo: ó, Jesus vive, Jesus está vivo. E a gente Amém. celebra Jesus assim nessa noite. Amém. Deixa eu tirar uma também. Pera lá, olha o sorriso. Aí, cara, ficamos até pro mesmo lado, assim, ficou bem bonito. Isso aí, Boa. Tiago Davi. Tiago Davi. Que Deus te abençoe, né? Que essa missão sobre a sua vida, né? Você é um vaso de barro, cheio do Espírito Santo. Você possa realmente levar esse tesouro precioso para todo esse Vale do Paraíba aí, possa levar esse tesouro precioso para toda a nação brasileira, onde o Senhor permitir que você pise os seus pés, tá bom? Que Deus te abençoe, parceiro. Toca Amém. aqui, ó. Tamo juntos. Deus te abençoe, toca aí, vai. Tamo juntos. Deus Aí, abençoe. Obrigado, gente. valeu, fica com Até Deus. mais. Deus Obrigado abençoe. pelo Fica com convite. Deus. Até mais, galera.